Vamos fofocar. Olha só, gente, Gustavo Reis, autor de Fuzue, essa grande novela das sete que o Watson um dia ainda vai assistir, revelou que gostaria de escrever um remake de Rock Santeiro. Pior que eu acho que é a cara dele, porque Fuzue já tinha essa energia, né? Por mais que essa novela seja uma entidade, Rock Santeiro é uma das maiores novelas da história, né, do nosso país. A história de Rock Santeiro dialoga com a sociedade atual e os temas continuam vivos, notinha do UOL. Verdade. Só que eu acho assim, gente, que Rock Santeiro é uma novela que poderia ser muito melhor se ela fosse uma novela de época. Talvez, Vatos, ela se passando nos anos 80 ou 90, mas tipo sendo um pouco uma coisa meio parecida com o que a Globo fez com Que Rei Sou Eu, lá em 89, que a Globo fez uma novela de época. Quando eu falo de época, geralmente vocês pensam novela assim, né, que você passa em 1800. Não, Que Rei Sou Eu é uma novela medieval. Então, é bem de época. Tipo o que a Globo fez recentemente com Deus Salve o Rei. Não sei se vocês se lembram dessa. É mais ou menos naquele mesmo esquema. Só que uma novela que fosse nos passando nos anos 80 ou 90, mas meio que ironizando as coisas de hoje em dia, Watson, sabe? Tipo com deboche, tipo, a gente se passa em outra época, mas a gente comenta dos assuntos de hoje em dia. Como assim dos assuntos de hoje em dia? Tipo assim, ridicularizando os políticos, a política, rindo, entendeu? Tipo assim, tirando sarro. Porque muita gente vai entender o que eu tô falando, mas muita gente também não vai entender. Como se fosse assim, gente, é uma novela de época, mas ela tira sarro das coisas atuais. É tipo parodiando. Ah, entendi. Tipo como se fosse uma paródia. Assim, tipo como se fosse uma paródia. Igual o Que Rei Sou Eu fazia. Que Rei Sou Eu é uma novela que se passava na época medieval, mas meio que parodiava, tirava sarro dos assuntos da política e que estava em alta em 1989. Eu acho que Rock Santeiro é uma história que, se fosse feita hoje em dia, perderia um pouco da graça e perderia um pouco também do sentido, porque é uma novela que eu acho que o texto dela ficou um pouco datado nesse sentido dos personagens serem tão exagerados que eu acho que, se fosse hoje em dia, em 2024, não funcionaria. Porque imagina, hoje em dia, Watson, né? A história teria que ser muito atualizada, ia ter que botar celular, tecnologia. Tudo bem, gente, que existe histórias que são feitas, né, hoje em dia que não atualizam tanto. Por exemplo, O Sétimo Guardião é uma novela de 2018 do Agnaldo Silva, foi a última dele na Globo, só que ela tinha um texto que meio que ela era um texto atual, só que se passava dentro de uma cidadezinha de interior. Então faz sentido. Se a Globo também não quiser atualizar nesse sentido que eu tô falando, mas parodial, pode ser que eles peguem um texto e atualizem para o ano de produção, só que no sentido assim mais de cidade de interior, uma coisa assim que existe, né? Já existe cidades aí que a tecnologia não é tão forte assim, mas seria estranho, né? Seria muito estranho. Eu acho que o que mais faz sentido é realmente uma paródia, uma coisa assim que se passe no passado, mas com os temas de hoje em dia, né? Enfim, eu acho que faz mais sentido na minha cabeça, mas cada pessoa pensa de uma forma. Enfim, ele quer escrever, né? Dá pra ele fazer a Globo, né? Dá pra ele fazer Rock Santeiro. Não tá fazendo remake até das sombras, né? Tá fazendo remake de tudo hoje em dia. Inclusive, me espanta, Watson. Rock Santeiro não tem remake até hoje. Porque é uma novela tão famosa, né? Muito famosa e não cogitam. Eu acho que Rock Santeiro e Tieta, inclusive eu acho que Renascer é um desperdício de remake. Eu acho que era pra Globo ter apostado talvez ou em Rock Santeiro ou até a própria Tieta, ou o Salvador da Pátria também. E muita gente não fala do Salvador da Pátria, mas é um texto muito bom do Lauro César Muniz. A Próxima Vítima também. Nossa, eu ia amar escrever A Próxima Vítima, né? Porque, pra quem não sabe, fala sobre assassinato. É como se fosse uma novela, como se fosse um filme de terror, Vaz, né? Tem que adivinhar quem é o assassino. Eu ia adorar escrever A Próxima Vítima. Aí o Vaz do outro lado. Eu não tenho sombra de dúvidas. Ia ser como se fosse um pânico, né? O mais próximo de pânico, Vaz, que eu posso escrever é o roteiro de A Próxima Vítima. Brincadeira. E Rainha da Sucata é outra também que eu acho que poderia. Tem a Mulheres de Areia e A Viagem, mas eu acho que essas daí são cartas fora do baralho, né? Mulheres de Areia, principalmente, que ganhou reprise da novela recentemente. O Rei do Gado também, né? Então temos muitas opções de remake, mas eu acho que nem todas essas opções também merecem remake. Eu acho que Rock Santeiro merece. Né? Eu acho que, diferente de Vale Tudo, que é uma novela que eu sinto que o texto ainda é muito vivo e presente, acho que Rock Santeiro tá um pouco datado em alguns pontos, principalmente no exagero. Gente, porque muita gente nunca viu Rock Santeiro, mas é muito exagero, fácil. É aquele tipo de novela exagerada. E quando eu falo exagerada, gente, não é no sentido negativo, não, é no sentido bom, mas é exagerado, é um texto muito exagerado, uma coisa assim que você vê.
muita gente atuando de uma forma caricata e realmente assim, sabe, como se fosse uma paródia. Pesquisa aqui, Watson, qualquer cena da viúva porcina e do senhorzinho Malta que você vai ver. Pesquisa aqui, qualquer um de vocês. Joga aí, Rock Santeiro, viúva porcina. Vê qualquer cena. Vocês vão olhar e falar bem o que o fã falou. É uma coisa muito exagerada. Muito, muito, muito exagerada. Combina perfeitamente com o estilo do Gustavo Reis, na minha opinião. Valeu!